Olá, seus cabeçudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece. Bom, galera, a gente vai estar reagindo a um vídeo do Viral Quest, só que será 3 reacts em um vídeo só. Por que, Metálico, você tá fazendo isso? Porque recentemente o Viral Quest ele postou a parte 3 de um vídeo de uma criatura chamada Vita Carnis. Só que eu não assisti as duas outras partes, então pra não ficar tipo, o que aconteceu? Quem é essa criatura? Na parte 3, né? Porque no caso ele postou recentemente. Aí eu vou assistir essas 3 partes. Provavelmente esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então se você quiser aí assistir junto comigo, fica até o final, beleza? Só peço antes de tudo seu like, sua inscrição, pô. Eu tô reagindo a vários vídeos, principalmente vídeos de 360 graus no óculos de realidade virtual. Então fica aí comigo, certo? Isso me ajuda demais, galera. Beleza? Vamos embora! A espécie que surgiu no mundo tem um grande potencial para mudar a maneira como a humanidade e até a própria natureza segue o seu curso. São chamados de Vita Carnis, carnes vivas. Carnes Olá, vivas? amante do terror. Uma nova espécie de animal surgiu no mundo, a qual apelidaram de Vita Carnis. Quê? Talvez eu nem devesse chamar de animal em si, e sim de praticamente um ecossistema novo, que aparentemente veio para ficar. A instituição chamada Pesquisa Nacional da Carne Viva, ou PNCV, é a responsável por Eu devo esperar umas bizarrices, né? Com certeza. E pra essa criatura se chamar assim... estudar essas espécies, realizando diversas pesquisas e descobrindo o potencial delas em relação ao mundo em si. As espécies são parecidas com mamíferos, só que sem pele ou carne crua. São feitas de músculos, órgãos e ossos, e a sua dieta se consiste em, basicamente, consumir matéria orgânica, geralmente a carne de outros animais, mas nunca comem os seus. A primeira espécie estudada, e uma das mais importantes, se não a mais importante, é chamada de Crawl. Crawl é um ser vivo inanimado que se parece com tendões, que crescem em vários ambientes. E a forma que eles crescem lembra muito os fungos, mofos e veias. Os Crawls contam com organelas que são usadas principalmente para garantir que eles possam obter todo e qualquer nutriente que esteja ao seu alcance. E quanto maior é o Crawl, maior a quantidade de nutrientes que ele precisa para se manter vivo. O fim das organelas serve para eles absorverem água ou a matéria orgânica, assim transformando tudo que eles consomem em energia. E geralmente encontram esses nutrientes no solo ou em superfícies circundantes. E para garantir que eles tenham energia o suficiente, as partes pretas dos Crawls podem absorver a luz solar e transformá-la em energia, assim crescendo cada vez mais. Ou seja, mesmo se não tiver nenhuma forma de nutriente por perto, eles ainda podem pegar a luz natural do sol. Essa espécie existe praticamente no mundo inteiro, em todo lugar, já que se adaptou para sobreviver nas mais diversas situações. Tanto que, por causa disso, tem que ser na Terra, né? Tem tantos planetas, tem que ser na Terra, né? Alterou praticamente todo o equilíbrio na natureza. Os Crawls se sobressaem sobre qualquer outro tipo de vegetal que esteja em volta. E assim que eles morrem, eles se tornam matéria orgânica, que vai ser consumida pelas plantas em volta. E essas plantas vão ser consumidas por qualquer animal herbívoro em volta. E esses mesmos animais herbívoros vão ser consumidos pelos carnívoros. E esses carnívoros que consumiram os herbívoros, consequentemente, também consumiram as plantas que consumiram o Crawl. E quando esses carnívoros morrem, eles deixam os seus restos, e esses restos vão ser consumidos pelo Crawl, que vai meio que renascer, e assim o ciclo se repete mais uma vez. Os Crawls também podem ser cultivados e utilizados por seres humanos, já que eles podem ser uma forte fonte de fertilizante para outras... É porque eu pensei assim, né? A vaca come grama. Então, se tiver um Crawl dentro da grama e a vaca comer, o que será que acontece? Mas eu acho que ele deve falar alguma coisa assim. Ou mesmo, também podem ser consumidos. Só que como a sua aparência e gosto não são dos mais atrativos, eles ainda não atendem aos padrões das cozinhas. Certo. De vez em quando, uma pequena bola de carne pode surgir de algum dos Crawls, e depois de um tempo, essa bola se solta dele, se revelando ser um animal independente. E isso pode levar ao nascimento de outras espécies de Vita Carnis, variantes que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E a primeira dessas espécies a serem estudadas são os Trimmings. Os Trimmings são criaturas que parecem muito com carrapatos, só que carrapatos muito grandes.
mais ou menos do tamanho de bolas de basquete. A aparência deles é de uma criatura com um corpo gordo, uma face redonda, uma variedade de membros, uma boca escancarada e olhos pequenos. Uma aparência nem um pouco convidativa, né? Enfim, verdade. Os Trimmings nascem dos Crawls, como bolas de carne. E quando ganham independência, eles saem à procura da fonte mais próxima de comida, seja lá qual ela for. E o que eles comem? Bom, eles podem comer basicamente de tudo, já que eles são seres onívoros. Então, podem se alimentar de frutas, vegetais, insetos, raízes, sementes e carne. E outras coisas também. Mas eles são animais mais carniceiros, porque apesar da sua aparência, eles são bem covardes, se escondendo e fazendo sons de súplica quando se sentem ameaçados. Eles estão bem embaixo na cadeia alimentar, podendo ser dominados por praticamente qualquer predador. A expectativa de vida de um Trimming não é muito alta. Eles atingem a maturidade em cerca de 7 meses e vivem de 2 a 4 anos. E muitos acreditavam que, pelo motivo dos Trimmings serem muito fracos e viverem muito pouco, eles iriam entrar em extinção muito em breve. Mas não. Para surpresa de muitos, os Trimmings são criaturas muito abundantes, pelo simples motivo dos Crawls fazerem uma quantidade absurda deles, mantendo o seu número, e até mesmo aumentando a cada ano. Por isso que é muito comum você ver uma quantidade massiva de Trimmings onde tem uma quantidade massiva de Crawls. Quanto à sociedade humana, bem, os Trimmings não são muito bem aceitos. Eles são vistos pela humanidade como pragas, tipo ratos ou baratas, não os integrando na sociedade de jeito nenhum. Porque eles vivem em construções abandonadas, revirando lixo e fazendo barulho infernal de noite. Mas seria a mesma coisa de uma pulga. Você acha a pulga bonitinho? Não, né? Pois é, então a mesma coisa. É praticamente impossível. No entanto, assim como existem pessoas que criam ratos e baratas, também tem pessoas que domesticam e criam Trimmings. Que bizarro! Ou seja, Trimmings também podem ser animais de estimação. É sério? Se alguém tiver coragem de ir domesticar algum. Mas os Trimmings não são a única espécie de vita-carnes. A próxima espécie a sair dos Crawls é a Meat Snake. Bizarro, né? As Meat Snakes, ou as cobras de carne, são criaturas muito parecidas com vermes, ou, no caso, cobras. Elas são feitas com muitas variedades de carne e são protegidas por uma membrana muito parecida com uma segunda pele transparente. Assim como os Trimmings, elas também saem dos Crawls, e também com um tamanho minúsculo, medindo cerca de 7 centímetros de comprimento, mas quando chegam na fase adulta, podem medir até 5 metros. Mas esse tamanho das cobras de carne pode aumentar bastante dependendo de alguns critérios específicos, tipo desastres naturais, guerras ou pragas. Tirando isso, esse é o tamanho geral. As Meat Snakes são animais totalmente carniceiros, só comendo restos de animais mortos, porque são literalmente incapazes de comer quaisquer organismos vivos. As suas línguas têm um efeito muito parecido com as cobras normais. Elas têm uma espécie de sensor capaz de identificar quando algum resíduo de carne morta está na sua frente, assim notificando para a cobra quando tem algum alimento. Assim que ela encontra sua refeição, ela abre a sua mandíbula ao máximo que pode e engole o corpo inteiro, como uma cobra geralmente faz, só que em vez de ser... Não, peraí, galera, estamos vendo um alce. Um alce. Vocês já viram o tamanho de um alce? Cara, o tamanho dessa cobra aqui é gigante então, meu irmão. Até porque 5 metros não é coisa pouca, né? É com um morto. Uma vez lá dentro, o estômago da Meat Snake vai soltar vários químicos corrosivos que vão dissolver toda a carne do animal, e a carne e os ossos que sobrarem vão para dentro do trato digestivo da cobra, e lá vai ser implementado a própria estrutura do corpo dela. Mentira! E outros tecidos, tipo unhas e cabelos, vão ser regurgitados. A expectativa de vida de uma Meat Snake vai depender totalmente do quanto ela come, ou seja, quanto mais ela comer, mais ela vai viver. Só que quanto mais tempo ela viver, mais ela vai precisar comer. O tempo máximo já registrado que uma Meat Snake já viveu foi 28 anos, o que não é tão... Desvantagem, quanto mais ela comer, quanto mais ela viver, mais ela vai comer. E aí ela teria que comer tudo pela frente. Fora do comum, considerando que uma cobra geralmente vive entre 15 a 30 anos. Elas não têm predadores naturais, diferentemente das cobras, que geralmente têm como predador as águias. Elas não morrem tão facilmente. As únicas formas de matar uma Meat Snake é deixando ela morrer de fome, queimando ela viva
ou então destruindo a membrana que protege o seu corpo. Assim, seu corpo vai ficar completamente vulnerável. As meat snakes são os únicos seres da espécie Vitacarnes que são capazes de se reproduzir, e se reproduzem de forma totalmente assexuada. Quando elas atingem um tamanho excessivo, elas fazem uma espécie de mitose, onde ela se divide em 2 organismos totalmente distintos. Podem ser encontradas em lugares com a temperatura moderada, nem muito quente, nem muito frio. E por fim, as meat snakes também podem ser vantajosas aos seres humanos. Como? Simples. Elas podem ser facilmente usadas como lixeiras. Sim, lixeiras. Elas são o meio mais limpo e seguro para despejar o lixo orgânico que envolve carne, já que ela pode ajudar a sociedade, é isso mesmo? Produz no seu estômago. Que bizarro! Impede que as doenças se espalhem, e também é por causa dos químicos que elas são completamente imunes a qualquer tipo de doença. Elas podem ser usadas em açougues para eliminar carne estragada, em acidentes de estrada para despejar os corpos dos animais atropelados, em campos de batalha e até mesmo em zoológicos, para despejar o corpo dos animais que falecem. E pelo fato das meat snakes serem animais bem neutros em questão a outras formas de vida, elas podem ser facilmente domesticáveis. Então, seria incrível se encontrar com uma. É claro, se você der conta do cheiro terrível. Não seria incrível não. Eu não quero não, obrigado. A próxima criatura é chamada de mímico. O porquê dele ter esse nome, você vai saber logo. Bom, assim como toda e qualquer criatura da espécie Vitacarnes, ele sai dos crawls. Quando ele sair, ele vai parecer muito com os trimmings, só que com um corpo mais fino e também bem mais rápido. O comportamento também é diferente, porque ao contrário dos trimmings, os mímicos são completamente carnívoros e não são carniceiros. Eles procuram animais vivos para se alimentar. Ou seja, eles não são tão covardes. De início, eles se alimentam de animais pequenos, como ratos, e à medida que vão comendo, vão crescendo, e o tamanho dos alimentos também, até que chegam no seu ponto intermediário. O ponto intermediário de um mímico é onde ele vira uma criatura humanoide. Seu corpo vai parecer com o de um humano, mas com algumas características diferentes. A pele em carne viva, claro, membros mais alongados, dedos mais extensos, olhos esbugalhados e vazios, uma boca escancarada com um sorriso perturbador e muito mais dentes do que um ser humano. E esses dentes são muito mais afiados e resistentes, prontos para estilhaçar ossos como se fossem bolachas. Só que a característica mais bizarra nesse ser é que assim que ele assume essa forma, sua carne se torna humana. Isso porque na sua fase intermediária, ele começa a se alimentar de nada mais, nada menos, do que humanos, e somente humanos. Os humanos viram a sua nova fonte de comida, por isso é muito comum encontrar mímicos em lugares com populações bem densas. Eles são espertos e inteligentes. Eles não vão simplesmente atacar o primeiro humano que vem pela frente. Eles são estrategistas. Mas é feio. Primeiro, ele... Mas vamos ser sinceros que tem um sorrisinho bonito, viu lá? Sorriso. Ah, o Congate te patrocina que eu tô ligado. Meu dente branco, eu tô ligado. Eles são estrategistas. Primeiro, eles decidem qual é o alvo, que pode ser qualquer um, em qualquer lugar. Depois, eles começam a observar esse alvo de longe, para assim ver como é a sua rotina, onde ele passa todos os dias e, principalmente, qual é o momento em que ele está mais propício a ser morto e devorado. Geralmente, esse momento é justamente a hora de ir dormir, porque está tudo escuro e a pessoa está totalmente vulnerável, bastando o mímico estraçalhar o seu corpo sem que ela acorde antes, talvez durante, mas nunca antes. E se por acaso a pessoa estiver acordada, o mímico vai fazer sons que vão atrair a pessoa para algum local específico. E esse local é geralmente um beco sem saída, onde o mímico vai encurralar a pessoa e fazer a mesma coisa. Esse vídeo... Eu prefiro dormindo, que aí eu não vou sentir dor. Mostra bem esse momento, onde a pessoa está correndo de um mímico dentro de sua casa e se esconde em um armário a fim de despistá-lo. Mas o mímico a encontra e a devora. Me arrepiei, velho. Me arrepiei muito, velho. Bom, eu disse que aquele era só o ponto intermediário. Ainda tem a fase final da evolução de um mímico. E aqui podem ter duas ramificações. A primeira é a se ele receber quantidades regulares de comida.
onde ele vai se tornar cada vez mais parecido com um ser humano normal. Os membros vão diminuir, o sorriso desaparecer, cabelo vai começar a crescer, pele humana vai começar a nascer, enfim, vai se tornar idêntico a um ser humano, o que vai facilitar e muito a sua caçada. E a segunda é a se ele receber um excesso de comida. Se isso acontecer, ele não vai se tornar mais parecido com um humano. Na verdade, é justamente o contrário. Praticamente todas as suas características humanoides vão começar a desaparecer. A sua pele vai se tornar completamente escura, tirando o seu rosto, que se torna redondo com uma coloração mais rosada. Os membros vão ficar cada vez mais esticados e a pele muito mais resistente. E quanto mais comida ele consumir, mais resistente ela fica. E os dentes vão ir ainda mais profundo da garganta. Assim ele praticamente liquefaz qualquer coisa que ele come, fazendo ossos se tornarem uma farinha tão fina quanto o pó de zinco. Nesse ponto, eles se tornam caçadores semi-perfeitos, completamente noturnos, já que seus corpos se camuflam perfeitamente na escuridão. Como já deu para perceber, ao contrário dos 3 anteriores, os mímicos são uma ameaça constante para a humanidade, e por isso que existe um guia específico para lidar com os mímicos. 1. Nunca fique sozinho em um lugar com uma taxa alta de aparecimento de mímicos. 2. Se você perceber um mímico te observando nos arredores, se afaste lentamente e comunique às autoridades locais. Elas vão saber o que fazer. 3. Se você estiver sendo perseguido por um mímico, se ponha em uma situação que você pode escapar. Mímicos não perseguem pessoas que têm uma rota de fuga clara. 4. Em uma situação em que você foi encurralado por um mímico, se sente em posição fetal, proteja a sua cabeça, o seu rosto e seus órgãos com seus braços e pernas e faça a maior quantidade de barulho que você conseguir. Grite, esperneie, peça por socorro e reze para alguém te ouvir. 5. Se você tiver alguma arma branca ou de fogo, não tente usá-la contra os mímicos. Elas não vão ter efeito suficiente para fazer com que eles caiam. Só vai servir para irritá-los. Você só deve usá-las para bloquear os ataques dos mímicos por tempo suficiente até conseguir achar uma rota de fuga ou alguém vir te salvar. 6. Se você estiver em uma situação em que um mímico está te procurando, mas ainda não sabe onde você está, se esconda atrás de alguma coisa. Ou melhor, embaixo de algum móvel. Mímicos não têm paciência de ficar procurando sua presa por um longo período de tempo. Então esse daí nunca brincou de esconde-esconde, né? Desistem relativamente fácil. Com isso, você deve estar seguro. Evite qualquer tipo de contato com os mímicos a qualquer custo. E a próxima criatura que vamos falar é... Continua. Engraçadão você, né, Viral? Cara, então pensa aí, quem tipo assistiu esse vídeo, a primeira parte, deve ter ficado muito curioso, né? Porque tipo assim, pelo que parece, tem mais... Tem mais 4. Então a gente vai ver agora. Mas antes de continuarmos, tem um desafio pra você. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo usando o seu dedo polegar, sem tirar a mão do celular ou do mouse. Se você conseguiu, comenta aí dedão pra eu dar aquele coração. Bom, vamos lá. A gente vai assistir agora a parte 2, Carne Viva. Segunda parte do ARG Vita Carnes. Eita. Se ainda não viu a primeira parte, o card vai estar aí em cima e o link vai estar na descrição. Bora. Olá, amante do terror. Galera, vão lá e deixa o like, tá? Pra ajudar o Viral, pelo amor de Deus. E a próxima criatura que vamos falar aqui é o Harvester. Harvester é mais uma das criaturas pertencentes à tão abundante espécie Vita Carnes. Mas, assim como o mímico, não é nem um pouco aconselhável chegar perto. Os Harvesters não são tão perigosos aos seres humanos como os mímicos, tendo em vista que eles se alimentam de qualquer animal grande que se aproxime. Eles são massas enormes de carne, que vivem geralmente em florestas em áreas remotas no hemisfério norte, e são relativamente raros, o que é bom para nós. Os Harvesters são divididos em 2 partes, um bulbo de carne de 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro e gavinhas que saem da base, que podem medir até 150 metros, ou seja, elas cobrem uma área muito extensa. Assim como todo e qualquer ser vivo da espécie Vita Carnes, eles surgem dos Crawls, e eles nascem quase da mesma forma que os Trimmings. A diferença é que, em vez de se separarem do Crawl, eles continuam crescendo,
e continuam crescendo, crescendo e crescendo até se formarem em uma enorme bola de carne. E usam a energia do crawl para crescer as gavinhas até onde puderem. Ou seja, eles basicamente são parasitas de parasitas. A única parte que fica à mostra é o bulbo. As gavinhas ficam abaixo do solo, como se fossem raízes. E isso tem um motivo bastante especial. Elas não estão lá à toa, estão escondidas para um propósito predatório. As gavinhas são divididas em duas partes. A primeira parte é uma que fica mais próxima da superfície. Elas são relativamente finas e têm espinhos nas extremidades. Esses espinhos... Cara, tipo uma centopeia? Além de perfurarem, ainda contam com dois tipos de veneno. O primeiro é uma neurotoxina, que vai atingir o sistema nervoso e deixar o alvo paralisado. O segundo é uma toxina anticoagulante, que vai atingir o paralisado. Neurotoxina, que vai atingir o sistema nervoso e deixar o alvo paralisado. O segundo é uma toxina anticoagulante, que vai atingir o sistema sanguíneo, impedindo que o sangue coagule. Os espinhos não servem só para injetar o veneno. Eles são meio que uma armadilha de urso. Ah, tá, entendi. No caso, esse monstro, ele fica parado, né? Tipo, por isso que ele não é tão perigoso como o o que passou, esqueci o nome. Já esqueci até o nome. Enfim. Então, ele fica paradinho aí. Tipo, se você chegar na área dele ali, ele solta os espinhos e quando se prende numa presa, rasgam a sua carne e vão causar hemorragia. E isso, juntamente com os venenos, impede que o sangue coagule. Então o animal vai perder todo o sangue que tem no corpo, até sucumbir completamente. Quando isso acontece, as segundas gavinhas entram em ação. Elas são parecidas com as organelas dos crawls. Elas ficam ainda mais profundas na terra. São mais grossas do que as gavinhas espinhosas, e a função delas é sugar o sangue do solo, assim absorvendo todos os nutrientes. E quando o sangue acaba, elas levam o corpo do animal para debaixo da terra, e assim terminam de sugar todo o nutriente da carne da carcaça. E os restos mortais vão virar adubo para as plantas, que consequentemente vão crescer e atrair mais animais. E todos esses nutrientes vão direto para dentro do bulbo, para que ele consiga produzir mais veneno e consiga expandir ainda mais as gavinhas. Os Harvesters não consomem animais de pequeno porte, somente animais grandes. Acredita-se que isso seja por causa que não vale a pena gastar tanta energia para receber tão pouco em troca. Então, animais pequenos podem andar livremente através das áreas que têm os Harvesters. E mais, esses animais pequenos podem acabar atraindo predadores, que sim vão servir de alimentos para o Harvester. Os humanos são sim considerados animais de grande porte, então seríamos facilmente um... Na verdade, ele é bem estratégico, né? Porque ele deixa uma criatura pequena ali, né? Perambulando, até chegar uma criatura grande, uma vítima grande, né? Enfim. Um alvo para eles. Por isso que você nunca deve entrar em uma área que tem um Harvester, porque se você for pego, não tem como te salvar. E mesmo se te tirassem da área do Harvester, o veneno não tem cura. Por isso que existem várias placas que avisam sobre uma área que tem um Harvester, que você deve evitar a todo custo. Mas se por algum motivo você se encontrar em uma área que não foi sinalizada que tem um Harvester, a última coisa que você deve fazer é entrar em pânico. Porque entrando em pânico, você vai tentar correr. Se você tentar correr, você vai morrer. Então apenas fique parado e não faça movimentos bruscos. Senão, a armadilha vai se ativar. Se tiver alguma coisa pesada, tipo uma mochila, uma garrafa cheia d'água ou até um moletom, o que você vai fazer é jogar esse objeto na sua frente. Como a gavinha não sabe diferenciar o que é carne e o que não é, ela provavelmente vai pensar que aquele objeto pesado caindo no chão é alguma coisa que dê para aproveitar e vai agarrá-lo. Isso vai distrair as gavinhas por um momento, e então você vai se afastar lentamente. E se quiser ter certeza que saiu da área, jogue outra coisa. Se não acontecer nada, você está seguro. Se acontecer, continue se afastando lentamente. Não fique ansioso, senão vai virar a próxima refeição do Harvester. Caraca, que bizarro, né? A próxima criatura se chama Host of Influence, o anfitrião de influência.
Muitos, ao ver a palavra host, logo já assumem que tem algo a ver com parasitas. Mas não, é host de anfitrião, quem convida pessoas para um determinado lugar. Bom, o anfitrião é uma criatura que tem somente 3 características humanoides: a cabeça, o torso e os braços. A parte de baixo se parece mais com raízes, que servem para prender o anfitrião no chão, em um lugar só, até porque ele não precisa se mover para conseguir se alimentar, ele só precisa que outros animais cheguem perto dele. Ele não tem pele nenhuma. Parece mais que ele é feito de fibras musculares expostas, com algumas placas de carne que servem como uma armadura para algumas partes mais largas, mas que ainda permitem movimento. A boca do anfitrião vai desde a parte mais baixa do rosto até o final do pescoço, ou seja, ela foi feita para devorar coisas grandes, ou então para devorar coisas pequenas em grande quantidade. Mas o que mais intriga nessa criatura e o que faz ela ser extremamente perigosa são as estruturas que ela tem nas costas, que parecem com cabelo ou espinhos. Mas na verdade, essas estruturas servem para liberar esporos, como os fungos. E esses esporos são extremamente perigosos, porque eles infectam praticamente qualquer animal à sua volta. E é por causa desses esporos que se torna difícil fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre ele, porque qualquer tentativa de se aproximar é um perigo iminente. A infecção tem alguns estágios, e os sintomas dela vão subir em exponencial. Quando alguém respira os esporos, eles vão dar um jeito de subir até o cérebro do organismo, assim infectando ele. De início não vai ter diferença nenhuma, nenhum sintoma vai ser percebido. Mas à medida que o tempo vai passando, os sintomas vão aparecendo. Eles incluem inquietação, movimentos lerdos, dormência e falta de coordenação motora. E com o passar do tempo, os sintomas vão ficando cada vez mais sérios, como tontura, enxaqueca, tremedeira e fala prejudicada. Se você ver qualquer pessoa que você conheça apresentando esses sintomas, avise imediatamente a emergência e ao controle de envenenamento. Se passando 6 a 7 horas da infecção, o infectado vai parar tudo o que está fazendo e vai em direção ao anfitrião que o infectou. E uma vez na frente dele, o infectado vai se ajoelhar e expor os seus órgãos internos. Então, o infectado vai ser estraçalhado pelo anfitrião e ter todos os órgãos devorados. E assim, vai deixar a carcaça para trás. Mas, se o infectado for impedido de chegar até o anfitrião ou não conseguir chegar até ele em até 36 horas, todos os sintomas e até a própria infecção vão desaparecer, sem sequelas. Felizmente, os anfitriões são bem raros se comparados com os outros anteriores, já que eles são encontrados somente em certas áreas da América do Norte, e o seu número é bem pequeno. Mas mesmo assim, eles continuam sendo perigosos. Então, é bom evitar a área em que eles estão, porque por mais que eles não vão te perseguir, a nuvem de esporos pode chegar até você com a ajuda do vento. Então, só fique longe. E a próxima criatura são os monólitos. Os monólitos são 7 criaturas titânicas, medindo cerca de 120 metros de altura. As suas pernas ficam atreladas no chão, incapazes de se mover nem ao menos 1 centímetro. Elas estão conectadas ao torso, conectado ao pescoço que está conectado à cabeça, no formato de um triângulo invertido com um buraco no meio. Todo o corpo, tirando a cabeça, é formado por dezenas de milhares de fios de carne, que formam as pernas, o torso, o pescoço e os apêndices no lugar dos braços, tirando a cabeça, que é formada por uma única estrutura de carne endurecida. Os 7 monólitos são chamados assim por causa que eles ficam estáticos em um só lugar e, estranhamente, estão ordenados em círculo, envolto de alguma coisa não revelada. Os monólitos nunca se mexem, mas houve uma exceção em que eles se moveram em uma circunstância específica e não revelada. A única coisa que sabemos é que foi bem destrutivo e que eles são capazes de soltar um rugido que libera um poderoso pulso eletromagnético, capaz de lançar carros para longe, e que também as autoridades tentaram lançar mísseis nas pernas dos monólitos, o que não adiantou nada,
porque a regeneração deles é quase instantânea. Bom, de qualquer maneira, a área em que os monólitos estão foi cercada. Ninguém pode entrar ou sair, até que descubram o que de fato eles são e o que estão fazendo. E a última pelo menos eles estão lá paradinhos, né? Pense aí se eles fossem se mexer e tal, pra caçar, alguma coisa assim. A criatura da espécie Vitacarnis é... Não, sinal. A singularidade é um orbe compreendido de um mineral de cor preta com detalhes de cores vibrantes no seu núcleo. A singularidade é estimada de ter 1 metro de diâmetro. O orbe tem várias qualidades que não são muito bem compreendidas. A singularidade é tipicamente encontrada suspensa no ar por uma força desconhecida. Há também uma variedade de leituras que foram documentadas vindos do próprio orbe. Várias coisas como campos magnéticos, assinaturas de energia e outros sinais padronizados soltos pela singularidade. A população dessas criaturas é desconhecida. Quase todas as informações sobre a singularidade é escondida ou confidencial pelas autoridades. Somos somente autorizados a receber somente um documento classificado sobre a singularidade. Como sempre, né? As autoridades sempre escondem coisas da gente. Continua. Então vamos agora pra parte 3. Já deixou seu like? Já reagimos a esse vídeo aqui, vum? Eu reagi 2 em 1. Então quem quiser ver, vou deixar o card passando aí pra vocês. Ou então vocês dão uma olhadinha no canal que vocês vão achar 2 em 1, beleza? Ou então vocês botam aí no Google, no YouTube, 2 em 1 Viral Quest. Que com certeza eu sou o único canal que fez esse tipo de vídeo assistindo Viral Quest, né? Enfim, vambora, parte 3, partiu. Então vamos lá, galera, parte 3. O negócio vai ser louco, vambora. Essa é a parte 3 do Eita, nova espécie. Vitacarnis. Se você ainda não viu os outros 2 últimos vídeos, eles estão em uma playlist própria. O card está aí em cima. Bora, eita. Queria uma nova criatura, então. Amantes do terror. Por mais que tenhamos falado supostamente sobre todas as criaturas existentes da espécie Vitacarnis, ainda tem algumas coisas que valem a pena serem citadas. Por exemplo, você sabia que, por mais que um crawl definitivamente não seja atrativo o suficiente para as cozinhas no geral, ainda assim, você poderia fazer pratos que incluem um crawl, tipo o Crawl Cheese Pin, um macarrão penne com queijo feito com pedaços de crawl. E lembra que eu disse que, por mais que trimmings sejam considerados pragas pela sociedade no geral, ainda existem pessoas que adotam e cuidam dos trimmings, da mesma forma que tem pessoas que cuidam de outras espécies de criaturas que seriam consideradas pragas, tipo baratas e ratos. Tem até não, é sacanagem, Viral. Não, é sacanagem. Barata, velho. Eu nunca vi alguém adotar uma barata. Seria muito estranho, né? Tipo, Harry, você quer uma comidinha do lixo, Harry? Seria muito estranho pra você que, por algum motivo... Rato eu acho que até vai, porque tem louco pra tudo, né? Tipo assim, seria o camundongo no caso, mas rato mesmo... bem específico, gostaria de ter um trimming. Trimmings não são interessantes, não são bonitos e são muito irritantes. Mas se você gosta, você poderia ter um. Basta procurar em alguma construção abandonada. Começando pela receita de macarrão com queijo e crawl. A aparência é bem convidativa. Eu tenho certeza que se você não soubesse a procedência, você com certeza pensaria que era um macarrão com queijo e carne moída. O que de certa forma é verdade, só que não é carne bovina. É carne de crawl. Bom, os ingredientes são macarrão penne, um pedaço de ramo de crawl, um copo de queijo, meio copo de cebola verde, uma colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de tempero cajun, 2 colheres de sopa de salsinha, 1 colher de Imagine quantos restaurantes vendem isso. Sopa de aneto, 1 colher de sopa de alho picado, uma pitada de pimenta e um Flavor Enhancer. O Flavor Enhancer é algo que eu vou falar mais pra frente, mas se for possível, tire ele da receita, a menos que você já tenha comido ele uma vez. No caso,
para você vai ser um custo muito grande. Enfim, para preparar o prato, você primeiro vai encher meia panela de água, depois picotar o crawl em várias partes, fritar ele em uma frigideira junto com o alho, depois picotar a cebola verde, depois ferver a água, colocar o macarrão, sal e esperar amolecer. Depois vai escorrer esse macarrão, colocar em outro recipiente, adicionar o crawl frito e a cebola verde. O Viral tá dando uma receita, cara. As pessoas vão fazer. Depois o queijo, a pimenta, o flavor enhancer e voilá, um delicioso pan cheese de crawl. Bon appétit. Ah, não, cara. Agora, o guia para cuidar de um trimming é só para aqueles que, por algum motivo, viram algo de especial em cuidar de uma criatura tão... Enfim, o guia é o seguinte. Para começar, minhas palavras são suas palavras. A temperatura da sua casa tem que ser o ideal para o trimming ficar confortável. E o mais importante, vivo. Os trimmings sobrevivem nos dois extremos, a no máximo 45 graus Celsius e 45 graus Celsius negativos. Mas a temperatura ideal para o trimming é entre 18 e 20 graus. Se você viver em lugares que o clima é constantemente frio, a temperatura é algo que você não vai precisar se preocupar. Mas quanto ao espaço para dormir, o trimming prefere dormir mais quente. Então, uma caixa com alguns cobertores seria o ideal. Não precisa ser tão caro, só quente. Agora, saindo um pouco da temperatura e indo mais para a dieta de um trimming, eles não são muito exigentes quanto ao que eles comem, porque, como dito no primeiro vídeo de VitaCarnes, eles são onívoros. Então, qualquer coisa que você der para eles, desde que seja comestível, pode alimentá-los. É bem melhor do que ter um gato, né? Minha gata tá até aqui do lado. Minha filha, eu acho que eu vou adotar um desse. Porque aí não precisa ficar comprando ração, né? Dá qualquer coisa, é um lixo aqui, ó, come, vai, é bom que limpa tudo aqui. Até cascas de ovos serve. Então não precisa se preocupar com o que você vai dar. O estômago deles pode digerir tudo. O ideal seria alimentar eles. Não tem casca de ovo, eu dou meu controle, tome, coma. Não, essa ração de cachorro ou gato, já que tem nutrientes o suficiente para mantê-los bem alimentados. Mas se não quiser, restos de comida já estão de bom tamanho. O horário ideal para alimentar um trimming de manhã seria entre as 9h30 até as 11h30. Porque eu não sei se você se lembra, mas os trimmings tendem a ser muito barulhentos de noite. Nossa! E isso se deve à falta de sono. Portanto, se você alimentá-los neste horário, pode ser que tanto você quanto ele possam dormir em paz. O ideal para que o trimming fique à vontade é um espaço bem amplo para que ele consiga andar livremente, ou pelo menos um quintal amplo o suficiente. E se não tiver nenhum dos dois, é bom passear com ele regularmente. Não, imagina alguém controlando esse bicho assim com a mão assim dentro e fingindo assim, tá ligado? Até mesmo para que ele conheça outros trimmings, dele, tipo, tudo já robótico. que eles são criaturas muito sociáveis. Mas apesar de serem sociáveis, não são lá muito ativas. Os únicos objetos que eles estão aptos para brincar são objetos que eles possam empurrar ou puxar. Mas eles se entretêm com coisas que você geralmente se entretém, como assistir TV. E no fim do dia, provavelmente ele vai estar bem sujo. E aí, irmão, você gosta de que vídeo X? Gosta de que X? Pois é, eu gosto das que tem uns melão. Você prefere qual? Então vambora, bora assistir bagaço. Então, para dar um banho em trimming, uma banheira com água morna é o suficiente, sempre evitando a área dos olhos, já que eles são super sensíveis. Foque nas áreas das axilas, costas e nuca. E é isso, assim o seu companheiro trimming vai estar contente do seu lado, e vai ficar contente de 8 a 12 anos, já que é o tempo máximo que os trimmings vivem. Gatos duram quanto? Que é 8 ou é 10? Não lembro. Que isso, velho? Nova criatura? Um novo espécime de meat snake foi observado enquanto a equipe de limpeza limpava os esgotos. Eles se depararam com uma parede enorme de carne, que tampava todo o caminho do túnel. Estudos mais aprofundados relatavam que aquela parede de carne não se tratava de uma nova espécie de VitaCarnes, e sim de um novo espécime de meat snake, com diferenças claras das meat snakes comuns. Uma diferença bem óbvia é o tamanho exageradamente grande que tem, medido cerca de 40 metros de comprimento, e largo o suficiente para tampar o túnel. Outra diferença é que ela não tinha crânio nenhum na sua frente, como as meat snakes normalmente fazem. Era só um amontoado de dentes em espiral.
As Meat Snakes comuns geralmente fedem a cadáver, já que são criaturas carniceiras e que usam partes desses corpos para crescer. Mas estranhamente, esse espécime não fede a cadáver, e sim tem um cheiro muito parecido com ovos mexidos sendo fritos, o que é muito estranho, já que as Ai, se os japoneses souber disso, vão querer comer essa criatura. Meat Snakes só fedem a cadáver porque elas comem cadáveres. Então, por que esse espécime teria esse cheiro? Enfim, além disso, o espécime não movia um músculo sequer, era totalmente imóvel. Não que as Meat Snakes comuns se movessem muito, mas o espécime era literalmente inanimado. Era como uma planta no meio do túnel. Até então não se sabia por que ele tinha um tamanho tão massivo, até uma outra equipe de limpeza pegar um caminho alternativo até o outro lado do túnel, e lá encontraram nada mais, nada menos, do que uma pilha de corpos. Não se sabe se por algum motivo esse espécime passou a matar, mas acredita-se que essa pilha de corpos já estava aí há muito tempo, e esse espécime acabou os encontrando. Realmente não se tem uma resposta certa. A carne desse novo espécime é um tom marrom escuro, diferente das outras Meat Snakes, que tem um tom mais vermelho claro, ou um marrom mais claro. Esse aqui é um marrom muito escuro, e além disso, é totalmente resiliente contra danos físicos, ou seja, não sente dor alguma. Só que mesmo assim levou muito tempo para retirar a amostra, já que a carne também é muito resistente a cortes. E a amostra demonstrou que ele não é somente resistente a cortes, mas a várias coisas, tipo temperaturas extremamente quentes, extremamente frias e até vários níveis de radiação. Não é imune, mas é muito resistente. Só que antes que mais amostras pudessem ser retiradas, a criatura simplesmente desapareceu, sem explicação, sem motivo, sem razão lógica. Uma criatura daquele tamanho acabou escorregando das mãos dos pesquisadores, como em um passe de mágica. E até então, não se tem respostas concretas para o que era aquilo, e por que ficou tão grande. E o mais importante, não se tem a menor ideia de onde ele possa estar nesse momento. Que perigo, né, velho? Atenção, estamos sob ataque de mímicos. Os líderes nacionais disponibilizaram um guia de sobrevivência aos mímicos. Assista ao guia para se proteger contra eles. Eita, será que é um próximo vídeo? Próximo vídeo, é isso. Então ele deve lançar hoje é o quê? Tô reagindo a esse vídeo na terça-feira. Então ele deve postar na sexta? Ou é na quinta? Na quinta. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, muito bizarro, mano. Isso é louco. Tipo, isso aqui, cara. Não. Vamos pular isso aqui. Isso aqui foi muito. Tá, vamos lá. Cara, um dos que eu achei mais bizarro que eu vou estar falando. Mas, tipo assim, ele falou sobre que as autoridades, né, elas esconderam algumas informações sobre essas criaturas. Como sempre, né? Até mesmo na vida real, as autoridades escondem algumas coisas da gente, até mesmo para não traumatizar a população, ou então não causar um alvoroço. Tipo, ai meu Deus, existe uma criatura, e um bocadinho se matar, porque a criatura pode, sei lá, acabar acordando, vamos dizer assim. Tipo assim, um monstro do Lago Ness, tamanho Big Mag grande, tá ligado? Então, é bizarro. É muito bizarro isso. Tipo assim, esse daqui... ele pode se enturmar ali, né, e pode matar várias pessoas, porque ele pode se transformar em uma... Pode acabar virando uma pessoa praticamente, né, conforme ele vai matando as pessoas. Esse daqui, pelo menos, tem como dar uma escapadinha. Por quê? Porque vai ter aviso ali, a placa de aviso, e se não tiver, aí, meu amigo, é perigosíssimo. Mas ele tá em um ponto específico, ele não anda, isso é bom, né? Ele tá ali em certos locais que só você não explorar, né? Mas você tem que ter conhecimento de que ele tá ali naquele local. Esse daqui é a mesma coisa que esse, né? Tipo, tá ali. Resistentes da espécie. O que eu achei muito mais impressionante, cara, é esse gigante. É esse gigante porque ele é visível pra todo mundo, tá ligado? Qualquer pessoa que passar pelo local, ele tá lá, paradinho. Então ele não tem um certo perigo. Não sei que provoque, né? Melhor deixar quieto. O que tá dormindo, deixa quieto, meu irmão. Não vai fazer a besteira de lançar um míssil lá, deixa esse bicho quieto. Tá dormindo, deixa quieto. Esses dois aqui achei... Cara, eu não pegaria pra criar, não. Não mesmo. Então, só de imaginar que essas criaturas todas fez parte dessa árvore aqui, que essa árvore pode ser comestível,
Eu tô fora, meu amigo. Eu tô fora. Isso é muito doentio. Eu não tô me chamando de quê? De Tig Chong, que começa a sai comendo tudo pela frente, come barata. Não, sério. Os Tig Chongs comem barata, cara. Você precisa ver os vídeos. Não, pelo amor de para. Ah, mas é isso. Bom, cara, achei muito bizarro essa criatura. Se essa criatura existisse na vida real, seria um problemão, né? E claro, gente, não é real, tá? Não sei, será que é? Não sei. Comenta aqui embaixo se você acha que é real ou não. Agora esse movimento aqui, esse movimento, olha lá. Cara, é bem fofo. Pena que é fácil, né? Talvez sim, talvez. Mas é isso, galera, comenta aqui embaixo qual dessas criaturas você achou mais bizarro. Já bota aqui embaixo o metálico. Eu achei essa daqui, ó. Qual dessas daqui? O gigantão, o parecendo Resident Evil, o ovo de avestruz, né? O Mimic ali que parece sei lá, um esqueletoman, uma cobra do tamanho de uma anaconda ou uma pulguinha. Já comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, coloca aqui embaixo o dedão. Escreve aí dedão, porque já vou saber que, nossa, esse cara assistiu. Então, já coloca aí dedão pra dar aquele coração. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou, tchau!